Damos início, nesse momento, à solenidade de comemoração do primeiro ano do SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da cidade de Araras. Nesse momento, solicito a atenção de todos para a composição da mesa. Chamo à frente o magnífico pró-reitor acadêmico do UNAR, professor José Adnan Filho. O coordenador do curso de Direito do UNAR, Centro Universitário, Dr. Edmundo Wilson, Dr. José Aguiar Filho. A excelentíssima juíza de Direito da Segunda Vara Civil, doutora Mônica de Stasi Gantus Encinas. O excelentíssimo doutor juiz de Direito da Terceira Vara Civil e coordenador do SEJUSC, doutor Antônio César Idebrandi e Silva. O excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Vandecir Álvares. Composta a mesa, ouviremos nesse instante o hino nacional brasileiro. Ouvindo o Ipiranga das margens máximas, um povo heróico retumbante, no sol da liberdade e raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Agradecemos a presença do primeiro sargento da Polícia Militar Ambiental, Ricardo Michael, também representando a Intervias, concessionária Rodovias do Interior Paulista, a doutora Thaís. E também representando o prefeito municipal, doutor Nelson Dimas Brambila, o doutor Sérgio Coletti, e também o presidente da Câmara Municipal de Araras, o vereador Breno Zanoni Cortella. E salientamos também a presença da doutora Mônica Idebrandi Mori, procuradora federal, e também representando a diretoria da Unicred, o senhor Evandro Graché. Demais autoridades, caros alunos e colegas, agradecemos a presença de todos e damos início nesse momento à solenidade com a palavra do pró-reitor, professor José Adnan Filho. Boa noite a todos. Doutor Vandecir, representando aqui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nessa importante parceria que está completando um ano entre o Tribunal de Justiça, entre o Poder Judiciário aqui de Araras e o Centro Universitário de Araras. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Antônio César, nosso juiz de direito, juiz coordenador do SEJUSC, a doutora Mônica, que iniciou os trabalhos de implantação no SEJUSC aqui no UNAR, uma satisfação muito grande tê-la conosco, professor Jorge, doutor Jorge Aguiar, nosso coordenador do curso de Direito, colega de trabalho, a quem também eu cumprimento a todos os professores aqui presentes e também a todos os estudantes do curso de Direito e dos demais cursos aqui do UNAR, que compareceram um bom número aqui para essa solenidade. Também gostaria de agradecer a presença
do Breno Cortella, o nosso presidente da Câmara, já justificando que daqui a pouco ele tem que se ausentar, porque hoje tem sessão da Câmara. Também o Dr. Sérgio Coletti, que nesse evento aqui representa o prefeito municipal, que não pôde comparecer por conta de outros compromissos, e a doutora Mônica Edelbran, que é a procuradora federal. E também queria cumprimentar todos os parceiros do nosso Centro Judiciário de Conciliação, que nos ajudam a manter esse importante empreendimento. Gostaria também de justificar a ausência da dona Terezinha, professora Terezinha, que vocês sabem, ela tem uma idade avançada, e gostaria de convidar também para que fizesse parte da mesa o nosso mantenedor, também está aqui representando a dona Terezinha, Rogério Wilson, faz parte da direção aqui do UNAR, e também é prefeito do município de Analândia. Para nós, esse centro, o Sejusc, ele tem um duplo papel. O primeiro é na própria formação do estudante. Antes de começar essa solenidade, o doutor Antônio, nós estávamos falando, e ele estava revelando a importância que teve na formação dele a participação num centro de conciliação. E eu tenho certeza que para nós aqui do UNAR, para os nossos estudantes, é muito importante ter no seu processo formativo a possibilidade de conviver com o ambiente de conciliação, de conviver com o centro de conciliação. A grande maioria dos nossos estudantes, na prática, ele sai formado aqui como bacharel de Direito e sai formado como um conciliador. Não só pelo curso que é oferecido pelo Tribunal de Justiça, pela Escola de Formação do Tribunal de Justiça, que nossos estudantes acabam tendo acesso, mas pela prática da conciliação, que há uma interconexão com o ensino teórico que é dado por nossos professores. Tanto é que nós nos orgulhamos de ter um dos cursos mais respeitados de Direito de toda a região. Hoje o UNAR é o curso de Direito que mais aprova no exame da ordem de toda a microrregião de Limeira, de Araras, Pirassununga, Rio Claro, dessa faixa do interior do estado de São Paulo. Em parte, por conta da competência de nossos professores e estudantes, da estrutura dada, mas também pelo fato de termos o Sejusc aqui presente. Essa é uma parte da história. A outra é que nenhuma universidade, nenhum centro universitário, ele existe somente para ensinar. Ele tem uma função social. E quando nos deparamos durante o dia com dezenas de pessoas que adentram as nossas instalações, utilizam as nossas instalações e saem daqui com os seus conflitos resolvidos, conflitos muitas vezes que duram anos para ser resolvidos, porque a pessoa não procura a solução desses conflitos no judiciário e encontra uma solução imediata. Isso, para nós, institucionalmente, é fazer o dever de casa. Porque toda instituição de ensino tem uma responsabilidade social. E nós cumprimos parte dessa responsabilidade social através do Sejusc. São cerca de 800 atendimentos que se tem, durante esse período, um percentual muito grande de solução desses conflitos. Isso acaba desafogando o sistema judiciário,
acaba tornando a justiça mais célere, acaba tornando a justiça mais rápida. E quando as soluções dos problemas judiciais ela é rápida, nós temos um fortalecimento e da confiabilidade que a população tem na justiça e um fortalecimento da confiabilidade que a população tem nas suas instituições. Esse talvez seja o grande papel do Sejusc. Por isso, queria aqui parabenizar a iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O doutor Vandeci comentava que a grande meta é chegar ao número 100, né? Chegar a 100 Sejuscs no Estado de São Paulo. E nós, na nossa contribuição, nossa mínima contribuição, nós queremos firmar essa parceria, que nós possamos comemorar não um ano, mas vários anos dessa parceria, e para que possamos ter pessoas que passem aqui em frente às nossas instalações e diga para os seus filhos, diga para os seus parentes, foi aqui que eu resolvi um grande problema na minha vida. Esse é o grande papel, a grande função social que a UNAR tem. Educar, ensinar, mas também ter a responsabilidade social. E não poderia deixar de fazer um agradecimento especial a todos os servidores que atuam direta ou indiretamente no Sejusc. Em especial, e para representar esses servidores, eu gostaria de uma salva de palmas para o Manuel, que é a pessoa que realmente coordena esse trabalho com muita maestria. Muito obrigado, Manuel. E dessa forma, nós, do UNAR, agradecemos a presença de todos vocês e agradecemos principalmente essa parceria com o Judiciário aqui de Araras e do Estado de São Paulo, na formação e na responsabilidade social, que é a nossa obrigação. Muito obrigado. E dando continuidade a essa solenidade de comemoração do primeiro ano do Sejusc aqui do UNAR, passo a palavra ao excelentíssimo doutor, juiz de direito da Terceira Vara Civil e juiz coordenador do Sejusc, doutor Antônio César Hildebrande e Silva. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer a presença do doutor Vandeci Álvares, que veio representar o Tribunal de Justiça, como não foi possível fazê-lo quando da inauguração do Sejusc, que o faz nessa oportunidade, a presença do representante da Prefeitura, da Reitoria da Faculdade, do curso da coordenação, da mantenedora, em nome de quem saúdo a presença de todas as demais autoridades e estudantes aqui presentes. É com grande prazer e com a sensação de dever cumprido que estamos aqui reunidos nesta data para comemorarmos o primeiro aniversário do Sejusc nesta comarca de Araras. Essa nova modalidade de solução de conflitos, instituída pela Resolução número 125 do Conselho Nacional de Justiça, se transformou no instrumento do exercício da cidadania. Com a criação e instalação do Sejusc, o Poder Judiciário de Araras passou a ficar mais próximo de seus jurisdicionados, possibilitando aos mesmos, sem os entraves burocráticos das demandas judiciais, com grande economia de solução em tempo razoável, o acesso à justiça e a pacificação dos seus conflitos. A mediação oferece uma maneira diferente das pessoas resolverem os problemas entre elas existentes, descobrindo, com o auxílio dos nossos mediadores, uma solução para os mesmos, evitando o desgaste de uma demanda judicial. Ela tem como finalidade precípua criar a possibilidade de diálogo entre as partes, que com isso passam a resolver seus conflitos sem a necessidade da demanda. A sentença, até pela natureza, é uma decisão imposta por um terceiro, que tem conhecimento dos problemas das partes apenas pelo que foi possível trazer aos autos. Na mediação, as partes estão munidas de todos os elementos que possam auxiliá-las na solução de seus conflitos. Logo, a decisão tomada de comum acordo por ambas atende muito mais seus anseios do que aquela imposta através de um processo judicial. Principalmente nas questões continuativas, a mediação deve ser vista como a primeira maneira de pacificação dos conflitos.
A conciliação resolve uma questão pontual. A mediação vai além, propõe a solução imediata e proporciona o diálogo para novas composições futuras, na medida em que houver necessidade. O restabelecimento do diálogo, com respeito, cordialidade e, principalmente, a atenção a ouvir e assimilar os argumentos de cada qual, levam a essa pacificação. O SEJUSC possibilita essa circunstância, ou seja, que as partes voltem a dialogar através de mediadores, pacificando seus conflitos com a mesma valoração de um processo, posto que homologadas por um magistrado e fiscalizadas pelo Ministério Público, quando o interesse da causa assim exigir. Nitidamente, ficou mais fácil resolver questões inerentes às relações familiares, tais como guarda, visita e alimentos. Não é preciso ajuizar uma demanda, sempre que houver problemas nesses aspectos. Há que ser buscada uma solução pacífica, antes de qualquer medida para que essas questões, o SEJUSC possibilita isso. Hoje, o SEJUSC é uma realidade em nossa comarca. Uma realidade graças a convênio estabelecido com o UNAR, com nossos parceiros e também aos mediadores. Todas as ações no SEJUSC são voluntárias. As partes comparecem por convite, não intimação. Os mediadores disponibilizam seu tempo, no presente momento, trabalhando gratuitamente na pacificação dos conflitos. Os parceiros, igualmente, colaboram voluntariamente para que tudo se torne possível. Essa voluntariedade é essencial para o êxito dos trabalhos. Todos aqui estão reunidos neste órgão, concentrando seus esforços de maneira voluntária para a pacificação dos conflitos. Isso explica o motivo de nossas estatísticas extremamente favoráveis nesse primeiro ano de funcionamento. No estágio pré-processual, o êxito de conciliações na área de família chegou a 61%, ou seja, mais da metade de casos que anteriormente se transformariam em demandas foram solucionados através da mediação. Na área civil, esse percentual chegou a 14%. Já nos processos judiciais, o SEJUSC obteve índice de conciliações de 35% na área de família e 10% na área civil. Notem, é nítida a diferença da importância do diálogo através da mediação nas questões pré-processuais. E é esse o objetivo do SEJUSC, proporcionar aos cidadãos uma forma eficiente, rápida e que melhor atenda seus anseios na pacificação de seus conflitos. Que esta data represente não apenas a comemoração do primeiro aniversário, mas de muitos anos que se seguirão com esse projeto, com resultados cada vez mais favoráveis, onde os cidadãos passem a administrar seus conflitos e cheguem à composição, antes de qualquer necessidade de intervenção jurisdicional. Para finalizar, peço Fênia para citar uma frase repetida à exaustão pelo então ministro do Supremo, desembargador César Peluso, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A sentença põe fim ao litígio, mas só a mediação e a conciliação pacificam os litigantes. Com essas palavras, encerro minha participação, agradecendo em especial ao excelentíssimo desembargador Vandercy Álvares, o qual fez questão de estar presente a essa solenidade, abrilhantando ainda mais a comemoração, bem como a atenção de todos, reiterando agradecimentos aos nossos parceiros, mediadores e funcionários, sem os quais não seria possível estarmos aqui reunidos nessa oportunidade. Tenham todos uma boa noite. E agora ouviremos as palavras do excelentíssimo doutor, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Valdecir Álvares. Na pessoa do prefeito municipal, eu gostaria de fazer um agradecimento pessoal e trazer exatamente o abraço do meu presidente, desembargador Ivan Sartori, na pessoa do representante do Legislativo que teve que sair, o presidente da Câmara. Eu gostaria de fazer a minha saudação ao povo ararense e a todos os demais munícipes da região. As autoridades civis, militares e eclesiásticas. Em nome dos doutores Antônio e doutora Mônica, representando o Poder Judiciário local, eu trago também um abraço do meu presidente, desembargador Ivan Sartori. Eu gostaria de saudar e agradecer a presença dos promotores, dos procuradores de Estado, defensores públicos, os mediadores, os estudantes de Direito
estudantes de outras universidades, também os nossos laboriosos funcionários do Poder Judiciário, judicial e extrajudicial, aqui presentes. Meus senhores e minhas senhoras, nada é mais irresistível do que a força de uma ideia cujo tempo chegou. Victor Hugo, poeta e escritor francês, que viveu de 1812 a 1885 e teve grande influência política no seu país. Nada é mais irresistível do que a força de uma ideia cujo tempo chegou. Essa ideia hoje é a mediação e o tempo é agora. A resolução 125 do CNJ trouxe uma obrigatoriedade a todos os tribunais do país da implementação da mediação, através dos núcleos permanentes de soluções de conflito e da criação dos CJUSCs, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Eu tenho uma grande dificuldade de definir o que é um CJUSC e tenho procurado nas minhas viagens, e muitas delas instalando o CJUSC. Tive a oportunidade de instalar o 68º CJUSC 68, a semana passada, na sexta-feira, na Faculdades Integradas de Guarulhos, a FIC de Guarulhos. E nestas viagens que tenho feito, tenho procurado exatamente buscar uma definição dos CJUSCs, Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania. E foi uma oportunidade rara em que fui instalar um CJUSC em Itápolis, que tive a oportunidade de uma pessoa do povo definir o que é um CJUSC. E estávamos exatamente numa lanchonete e padaria, eu e o motorista do tribunal, depois de tomarmos um lanche na hora do pagamento, a dona da lanchonete, esposa do proprietário, professora secundária lá em Itápolis, disse o seguinte: então o senhor que veio de São Paulo para instalar aqui em Itápolis a justiça rapidinho? E ela me deu a definição do que é um CJUSC. É a justiça rapidinho em contraposição a essa justiça lentinha que nós temos aí. Mas uma justiça lentinha que todos nós, com humildade, temos que ceder e reconhecer que, na verdade, essa justiça lentinha só existe por causa das circunstâncias atuais e boas por que passa o nosso país. O Brasil, nos últimos 12 anos, recebeu 40 milhões de novos consumidores. E esses 40 milhões de novos consumidores, nos seus conflitos de interesses, nas suas rotas de colisão, fazem desembocar tudo isso no judiciário. Se em 1990 nós tínhamos 3 milhões e 500 mil processos para 35 mil funcionários do Tribunal de Justiça, nós tivemos em 2002 10 milhões de processos para os mesmos 35 mil funcionários. E hoje, em 2013, 20 milhões de processos para 45 mil funcionários do Tribunal de Justiça. 20 milhões. Então, vocês percebam que essa progressão foi uma progressão geométrica no aumento do número de processos na Justiça de São Paulo. E, na verdade, de nada adianta multiplicarmos o número de desembargadores de 360 para 720, o número de juízes de 2.200 para 4.400, ou o número de nossos servidores de 45 mil para 90 mil. Isso de nada adiantará, porque a progressão, a entrada de processos no tribunal hoje e nas instâncias inferiores guarda uma progressão geométrica. O que é preciso? É preciso que nos conscientizemos, e isso veio através da resolução 125 do CNJ, nos conscientizemos da necessidade hoje de fazermos com que a mediação
ganhe uma projeção dentro do cenário jurídico. Nós temos por obrigação fazer com que essa mediação tenha uma difusão larga, principalmente no nosso Estado. E eu tenho tido a satisfação, já lutando nessa área desde 2010, fazer com que essa disseminação da cultura da mediação seja implementada em todos os nossos estudantes de direito. Eu tenho dito, em todas as palestras que tenho feito em faculdade, que é preciso que o operador do direito tenha exatamente duas ferramentas: a ferramenta da mediação e a ferramenta do processo civil. E isso eu já tenho implementado em muitas faculdades a mediação como matéria obrigatória na grade curricular desde o primeiro ano do ensino do direito. Para que o operador do direito, para que o futuro advogado, com lealdade, com muita sinceridade, saiba dar ao seu cliente essas duas ferramentas. Olha, o seu caso é de mediação, ou o seu caso é de briga até o Supremo Tribunal Federal. É preciso que nós tenhamos essa consciência, para que não tenhamos esse número exagerado de processos rodando no tribunal e, com isso, essa justiça lentinha que está aí. E, para isso, a Resolução 125, com a emenda número 1, agora, de janeiro de 2013, trouxe uma série de possibilidades de parcerias boas. E eu tenho dito que o tribunal não tem que ter medo de nenhuma parceria, desde que ela seja transparente, desde que ela já venha publicada na primeira página do Diário Oficial da Justiça. Essas parcerias têm nos dado um alento muito grande com relação aos nossos processos. Vocês ouviram o doutor Antônio falar aqui. Na verdade, essas parcerias com faculdades, como agora essa parceria da Justiça Local com a UNAR, as parcerias com as prefeituras, as câmaras municipais, com as entidades públicas e privadas, com o comércio, com os representantes das serventias extrajudiciais, e eu tenho feito muitas parcerias com as entidades representativas dos servidores extrajudiciais. Isso tem dado ao tribunal um alento novo. Se o tribunal não tem um orçamento próprio para movimentar exatamente os sejusques naquilo que se precisa movimentar para diminuir o número de processos entrados no fórum, essas parcerias têm resolvido e bastante esse problema. E aqui, o doutor Antônio diz que 61% do pré-processual na área da família tem sido resolvido. Eu digo aos senhores, aonde eu tenho o Sejusc instalado, o número de processos tem diminuído bastante na entrada no fórum. Por quê? Porque com essas resoluções dos conflitos, principalmente no pré-processual, em alguns Sejuscs, e eu dou dois exemplos aos senhores, o de Jaú e o de Amparo, nós temos uma diminuição de 33% de entradas de processos, de ajuizamentos de processos no cívil, e, pasmem, 75% na área da família. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa é a resolução. Essa é a resolução melhor do conflito. Essa é a resolução do conflito de uma forma plena, uma forma segura, eficiente, eficaz e de execuibilidade imediata. Nos meus 52 anos de serviço público e 57 de idade, doutor Antônio, à beira de uma compulsória, 12 anos de cartório, 5 da advocacia e 35 de juiz, eu não pensei fosse presenciar um momento histórico tão feliz para o Brasil. Se você quiser ser feliz,
associe-se a um ideal, não a pessoas ou coisas. Albert Einstein, físico alemão, se naturalizou americano e viveu de 1879 a 1955. Se você quiser ser feliz, associe-se a um ideal, não a pessoas ou coisas. E eu vi agora a oportunidade de me associar a esse ideal, o ideal da mediação, que é exatamente a forma melhor de resolução pacífica dos conflitos. E essa mediação tem proporcionado ao Tribunal de Justiça de São Paulo uma nova forma, exatamente, fórmula de resolução dos conflitos e de resolver exatamente as questões dessas animosidades. Na verdade, nós estamos passando por uma fase muito feliz com as instalações desses Sejusques. 68 até agora, e eu tenho uma promessa com o meu presidente, chegar ao número 100 até o final do ano, se Deus quiser. E isso tem proporcionado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e principalmente à comunidade, o respeito à cidadania. Porque Sejusque é diferente de fórum. Ninguém gosta de entrar nem em fórum, nem em delegacia, nem em cemitério. E, na verdade, o Sejusque tem uma conformação totalmente diferente. Por isso, eu tenho alimentado o sonho de instalar Sejusques sempre fora do fórum, nunca dentro do fórum. Porque é um local de receptividade do cidadão como um todo. Não é só exatamente para resolver o problema jurídico, não. É para resolver todo e qualquer problema daquele cidadão. Sejusque é cidadania. E isso tem acontecido nos diversos Sejusques que nós temos no estado de São Paulo. Tive um caso em Itanhaém de uma pessoa de idade que tomou um ônibus em Peruíbe e 82 anos e parou em Itanhaém pensando que já estivesse exatamente na rodoviária de São Paulo. E desceu do ônibus em Itanhaém. E, para minha sorte, o Sejusque de Itanhaém é localizado num prédio da prefeitura, a parte superior da rodoviária lá de Itanhaém. E o doutor Eduardo, juiz lá de Itanhaém, estava presente ainda no Sejusque, 7h30 da noite, quando esse senhor procurou o Sejusque, procurou exatamente a assistente social que estava no Sejusque e disse o seguinte: olha, eu ia indo para São Paulo, desci do ônibus errado. O Sejusque, já de imediato, num telefonema ao prefeito de Itanhaém, conseguiu exatamente recambiar aquela pessoa de idade de volta para Peruíbe, levando num carro junto com uma assistente social até a residência dele. Isso é Sejusque, isso é respeito à cidadania. Essas manifestações dos Sejusques é que tem trazido ao tribunal hoje um novo rosto. Esse novo rosto do Tribunal de Justiça de São Paulo se chama desembargador Ivan Sartori. Um homem gestor, jurista, gestor, que tem exatamente dado ao Tribunal de Justiça uma amplitude muito grande, um novo modelo de gestão dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu já, desde 2000, faço mediação dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. E tive uma iniciativa pioneira no ano de 2000, quando estava ainda ingressando no 2º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, e mantenho exatamente esse ideal até hoje. Comecei de uma forma pioneira, tive colegas que me acompanharam exatamente nessa iniciativa, e hoje volto a ser quase solitário de novo nessa iniciativa, principalmente na iniciativa da mediação itinerante de 2º grau. O que é uma mediação itinerante de 2º grau que já faço exatamente dentro do tribunal há mais de 6 ou 7 anos?
é pegar um processo onde a minha equipe de trabalho detecta que aquele processo é um processo bom para a mediação, saio de São Paulo com esse processo debaixo do braço, vou até a comarca onde esse processo teve origem, ou os processos tiveram origem, e tento uma mediação dentro daquele processo. Mediação é diferente de conciliação. É diferente daquela conciliação que o juiz, atolado de processos, assoberbado de processos, faz naquela audiência inicial, ou naquela audiência exatamente preliminar. Mediação exige do mediador desarmar de ânimos os contendores e fazer com que eles próprios quebrem as arestas e por si próprios encontrem exatamente a solução para aquele conflito de interesses. Esse é exatamente o papel do mediador. E eu gostaria de fazer aqui um registro especial, um agradecimento a todos os nossos mediadores aqui de Araras, doutor Antônio. E essa mediação tem exatamente sessões de mediação, sessões em prolongamento, se for até preciso, várias sessões exatamente para o mesmo caso. Demora quanto tempo? Pode demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Pode não se resolver em uma sessão só, mas ela vai se resolver seguramente em sessões prolongadas de mediação. Eu tenho tido a oportunidade de ter voltado de algumas viagens tristes, porque não consegui exatamente fazer uma mediação depois de 5 horas. Mas, na verdade, a minha alegria é muito grande quando volto e percebo que os advogados continuaram aquela sessão de mediação que eu iniciei e acabam dentro dos próprios escritórios conseguindo exatamente aquele acordo que foi desenhado naquela sessão de mediação. Essas respostas são muito boas para mim, porque, na verdade, eu percebo que nós estamos conseguindo disseminar essa cultura da mediação. É preciso, vou repetir, que o advogado seja preparado para isso. O advogado não é preparado para mediação, o advogado é preparado para briga jurídica. E é preciso que as nossas faculdades comecem a preparar o bacharel de direito com essas duas ferramentas, a ferramenta da mediação e a ferramenta da briga jurídica. Numa dessas oportunidades em que tive um processo na minha mão de uma ação de despejo por falta de pagamento de uma mãe contra um filho, isso me chamou muita atenção e deu um sinal vermelho dentro do meu gabinete, dentro da minha equipe de trabalho. Não é comum uma mãe entrar com uma ação de despejo contra um filho, era um caso de Guaratinguetá. Aquilo chamou muita atenção e eu procurei saber se eles não poderiam vir até o meu gabinete em São Paulo, de Guaratinguetá, para que a gente fizesse uma mediação dentro do meu gabinete. E o doutor José Silva, que era advogado também, 81, 82 anos, disse: doutor Vandercy, a minha cliente não pode ir a São Paulo por 2 razões. Primeiro, porque ela está muito doente. Em segundo lugar, porque na verdade ela tem medo de ir a São Paulo por causa do trânsito de São Paulo. E ela tem medo até de ser assaltada. Foi a primeira vez que caiu minha ficha e daí a origem da mediação itinerante de 2º grau. 7 pessoas vinham de Guaratinguetá até São Paulo. Eu me desloquei para São Paulo como motorista do tribunal, sozinho, para ir lá a Guaratinguetá para fazer essa mediação. Mas a minha surpresa foi quando cheguei, encontrei um inventário, 10 imóveis e 10 filhos. Uma ação de prestação de contas daquele filho que estava sendo despejado do supermercado na parte de baixo e da casa na parte superior de um sobrado. Ele e o irmão contra a mãe, uma ação de prestação de contas, dizendo o seguinte: mãe, eu devo para você aluguéis daqui, sim, devo para o espólio aluguéis daqui. Mas, na verdade, você também está recebendo aluguéis de outros imóveis
do espólio sem prestar contas para nós, filhos. E depois de 5, 6 horas de mediação, numa conversação bem ampla, uma conversação onde farpas foram atiradas de todo lado, e isso faz parte também da mediação. Eles, por si próprios, acabaram chegando exatamente a um acordo global. E aí a diferença entre mediação e conciliação. A mediação resolve o conflito de uma forma ampla, plena. E a mãe renunciou exatamente à mediação, aspas, renunciou à mediação, ficando com o usufruto dos 10 imóveis. Os filhos, aqueles 2 filhos, desistiram daquela ação contra a mãe de prestação de contas. E no inventário, a mãe ficou com o usufruto, renunciou exatamente à minha ação. E naquela ação de despejo, ela reconheceu que o filho introduziu benfeitorias naquele imóvel, que compensavam com os aluguéis, e a partir de então, passou a receber R$1.000 de usufruto daquele imóvel que passou exatamente a constituir aquela partilha dentro do inventário. Todas essas questões patrimoniais foram resolvidas, e bem, no meu entender. Mas o que me tocou mais fundo foi que 15 dias depois me telefona o doutor José Silva e diz o seguinte: doutor Vandercy, a minha cliente, a mãe, vai à casa do filho para conhecer um neto de 4 anos que ela ainda não conhece. Isso me tocou muito fundo, e isso é mais do que mediação, é resolução exatamente de solução social e familiar. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Muito obrigado pela presença de todos.